Olá pessoal, saudações, eu sou o Douglas, um dos docentes do nosso núcleo teatral aqui do Espaço Casa Ação Cultural e trago para vocês um último vídeo trazendo aqui definições sobre a arte teatral, encerrando então essa nossa primeira oficina em vídeo para vocês diretamente aqui do nosso Ação Cultural. Então, aqui hoje nesse vídeo eu vou falar para vocês da diferença, que muita gente tem dúvida. Qual é a diferença de fato entre teatro e TV? E aí também cinema, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e também sobre o personagem, a criação de personagem, como é que isso acontece. Essa é a nossa conversa de hoje aqui desse vídeo, tá? Para começar então sobre essas diferenças entre teatro, TV, gente, uma das coisas mais significativas e também perceptíveis, mesmo por quem é leigo no assunto, é a questão do tempo. E quando a gente fala de tempo, é de todas as maneiras possíveis. Para os atores, para o público, de realmente gravação, de atuação, todos os fatores relacionados a tempo vão alterar bastante entre o teatro e a TV. No teatro, os atores vão ficar muito mais tempo ensaiando do que propriamente apresentando, do que em cena. E na TV é ao contrário. Os atores ficam menos tempo ensaiando aquilo e muito mais tempo gravando. Isso porque existem ângulos diferentes para cada coisa, gente. No teatro, a gente tem apenas um ângulo, um quadro geral, que é o público que vê. Ou seja, não existe câmera, né? No teatro. O público, o olhar do público é a própria câmera. E aí, quando se muda algum ângulo, alguma perspectiva, é o próprio ator que faz isso com seus movimentos corporais. Já na televisão, não. É ao contrário. Já na televisão, o que acontece é que a câmera, como se fosse o público, procura esse ator e aí muitas vezes é preciso gravar várias vezes a mesma coisa, só que de ângulos diferentes. Já no teatro, é o ator que procura esse público, que acaba se aproximando ou desenvolvendo esse ângulo para melhor percepção do espetáculo. A gente não pode esquecer, é claro, que tudo isso, mesmo a televisão, provém do teatro, que a gente falou lá no primeiro vídeo aqui dessa série, contando a história e tudo mais, lá do século IX a.C. Então tudo provém da arte teatral. Mas conforme os objetivos foram se tomando rumos e, claro, técnicas diferentes. E quando a gente fala em tempo, também é bom frisar, gente, o tempo que as coisas acontecem em cena. Por exemplo, no teatro, quando a gente tem uma cena carregada de drama, numa grande revelação, por exemplo, não acontece um tempo que é muito comum na televisão. A cena tem que continuar, a cena tem que fluir, porque eu não tenho corte de uma cena para outra como acontece na televisão. Já na TV, a gente vai ter um tempo muito maior, porque geralmente, numa grande revelação, quando acontece, vem o quê? Um intervalo comercial, coisa que não vai surgir, né, no teatro. Tudo continua. E aí vocês já pararam para reparar na interpretação? Naquela novela mexicana, por exemplo, que alguém revela que é mãe de alguém ou filho de alguém. Todo mundo para alguns segundos até que venha esse intervalo comercial ou que dê realmente um corte para outra cena. No teatro, isso não acontece. Logo na sequência já vem uma reação de algum dos personagens e a peça continua. Tudo flui naquele mesmo momento com aquele mesmo núcleo. E aí isso nos conecta a uma outra situação de diferenças bem importante, a questão do espaço. No teatro, a gente tem um único espaço, que é o palco, que até pode trocar de cenário e tudo mais, mas a gente precisa, aliás, né, que isso aconteça durante a cena. Então o público pode ver essa mudança ou vai ter que esperar um pouco para notar e de fato essa mudança acontecer. Já na televisão, não. Podem ser feitas várias locações para uma casa, daqui a pouco na rua, daqui a pouco em outro espaço.
Cada local realmente vai ter um espaço diferente para essa gravação, para esse acontecimento. Contudo, no teatro, não. No teatro a gente tem um único palco que vai trocando de cenário. Isso é claro, com exceção, de alguns espetáculos, por exemplo, que vão trocando os palcos e aí cada cenário tem um espaço diferente. Então, com exceção disso, é o conceito que a gente acabou de passar para você, que é o mais tradicional. Essas, então, pessoal, são as diferenças mais drásticas, de fato, entre teatro e a TV. E falando agora, então, um pouquinho sobre a questão do personagem, O personagem, gente, não existe, aliás, uma fórmula mágica para ser criado. Ele sim depende de muito trabalho e muito estudo para ser desenvolvido, porque precisa ser algo realmente profundo. E aí, um dos grandes mestres do teatro, Stanislavski, criou um método de criação desse personagem baseado numa entrevista com esse personagem, onde você, enquanto ator, enquanto intérprete, precisa responder uma série de questões que vai chegar nas definições ideais para esse personagem. Então, ele vai perguntar, por exemplo, os gostos pessoais, a questão da família, a questão da origem, tem medo do quê? Tem afinidade ao quê? Sabe sobre o quê? Gostaria de saber sobre o quê? Todo tipo de pergunta imaginável cabe nesse questionário para você poder definir cada detalhezinho, que mesmo que não apareça em cena, vai te dar ainda mais suporte, ainda mais força para que esse personagem seja bem consolidado. E aí a gente não pode esquecer também que existem as situações externas e as situações internas, que são igualmente importantes. A gente tem que lembrar não só dos pensamentos e reações, expressões que teria de forma interna esse personagem, como também, gente, a forma como ele anda. A gente precisa construir isso tudo baseado em observações, mas claro, lembrando que não pode ser a reprodução, uma cópia de algo, e sim inspirações. Então a gente tem que lembrar do olhar, a gente tem que lembrar do jeito de caminhar, do jeito como se veste, do jeito como gesticula em cada ato. Todos esses detalhezinhos são muito importantes para que a gente tenha um personagem único e, de fato, que a plateia consiga se conectar por algum motivo. Porque não esqueça que um dos objetivos do teatro é fazer com que o público saia dali diferente do que entrou, com sentimentos diferentes do que estava quando assim colocou os pés ali no espaço da apresentação. Nem pior, nem melhor, mas apenas diferente. Tenha sempre isso em mente. Então, esse é mais um vídeo aqui do nosso Espaço Casa Ação Cultural, trazendo agora o fechamento dessa nossa primeira oficina através desses 4 vídeos aqui, trazendo então definições e conceitos gerais sobre teatro, pessoal. Em breve a gente volta para mais uma oficina, para mais vídeos com você. Não esquece de deixar a sua opinião, quer deixar o seu comentário, participa, teatra aqui com a gente e até o próximo vídeo. Obrigado!